Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, ao segundo encontro do Momento IMA, um momento aqui do Instituto Information Management e da ABEM Info, trazendo conteúdo sobre RPA, sobre inteligência artificial, sobre tecnologia. E hoje nós temos dois convidados fantásticos, o Victor Camacho, da Automation Anywhere Brasil, o Christian Marcondes, da Automate Brasil. E o seguinte, antes de chamá-los aqui no palco, eu quero dar alguns recados muito importantes para vocês. Nós estamos transmitindo também essas lives para o canal do Instituto Information Management no YouTube e também em outras redes, tá? Se você quer assistir esse bate-papo toda semana com direito a ter o certificado de participação emitido ali com a logo, com tudo do Instituto Information Management também, basta vocês virem para Digital Edu, tá? Eu vou colocar na tela para vocês aqui, deixa eu colocar aqui para vocês na tela, digitaledu.com.br, aqui ó, digitaledu.com.br, ok? Então, tá na tela aí para vocês, ó, digitaledu.com.br, vem para cá, faça um cadastro gratuito assim que você acessar, e assim que você fizer o cadastro, vai ser direcionado para a página e vai ter o link ali para entrar na live do Momento IMA, ok? Então, uma vez cadastrado, toda sexta-feira você vai receber o lembrete para participar com a gente ao vivo, toda sexta-feira às 11 horas da manhã, trazendo temas relevantes. E o certificado de participação funciona da seguinte maneira: assim que estiver acabando a live, eu vou colocar no chat do oficial aqui na plataforma um link de token único, onde você vai emitir o certificado logado na plataforma, tá? A primeira vez que você emite o certificado, você pode colocar o seu nome da forma que você quer que saia no certificado. Por que eu falo isso? As pessoas, quando fazem cadastro em eventos, geralmente utilizam o primeiro e último nome, né? Eu estou vendo aqui vários participantes, Wallace Alameda, desculpa, Wallace, Marcelo Faveiro, Paulo Sérgio Rosa Júnior, Luciana Gutz Fritz, tá? E do Instituto Information Management, Eliezer Jimenez, várias outras pessoas com a gente aqui ao vivo. E para o certificado de participação, por exemplo, é bom ter um nome completo. Eu, por exemplo, no chat eu estou como Wagner Drummond, mas no certificado eu gosto que saia Wagner Cruz Drummond, ok? Então ali você coloca o seu nome. Da segunda vez que você emitir um certificado aqui, você não precisa mais digitar nada, porque o sistema já reconhece. E esse nome que você vai alterar não vai ser o nome que vai aparecer no chat, é só o nome para o certificado, é um campo específico que nós criamos, automatizamos aqui, para poder trazer um nome completo para o certificado, ok? Então na próxima vez você vai apertar o botãozinho, emitir, acabou, o certificado sai na hora para você. Tá? Então assim, e no final também, gente, eu vou falar para vocês sobre os eventos desse ano. Nós estamos aqui com várias programações maravilhosas. 2025 promete muita coisa, muito momento, muita oportunidade de insight, de negócios para você, porque nós teremos muitas empresas aí nas exposições, vários conteúdos fantásticos com empresas de renome, empresas de ponta, que vão estar expondo ali suas soluções nos eventos RPA e AI Congress, Data Science, Mulheres na TI, Agile Project Management Forum. Então assim, vão ser eventos maravilhosos. Eu vou falar muito do evento de São Paulo, que vai ser em julho, já está ali o site pronto, você já pode garantir seus lugares ali com antecedência nos valores mais baixos, mas no final eu falo um pouquinho mais sobre isso. E também vou falar para vocês no final sobre o nosso concurso para o novo nome do programa. Nós colocamos o nome agora como Momento IMA, ok? Que é o nome inicial para a gente poder startar. Só que nós queremos definir um nome para o programa semanal, para poder, um nome que traga a essência aqui do nosso conteúdo. Então você pode ali no formulário que eu vou colocar no final, dar a sua sugestão, explicando o motivo. Ah, Wagner, eu tenho que pensar, não tem problema. O link que eu vou colocar no chat, anota ele, manda para o seu WhatsApp, né, para eu mesmo, eu tenho um grupo com eu mesmo aqui.
Mas hoje o WhatsApp tem outras formas de fazer isso, né? Antigamente não tinha. Então, assim, manda mensagem ali, deixa. Quando você pensar no nome, você entra lá, coloca o seu nome, o nome sugerido e fala o porquê. O ganhador vai ter um prêmio que nós estamos definindo qual vai ser. Provavelmente na próxima semana, na próxima live, nós vamos falar qual vai ser esse prêmio. Vale as indicações até o final do mês. E no início de março, nós traremos o ganhador, com a possibilidade, às vezes, do ganhador vir aqui com a gente, bater um papo ao vivo, para explicar o nome, tá? Então, sem delongas aqui, já enrolei demais com 7 minutos. Quero chamar no palco para começarmos o nosso Momento Imã de hoje. Grande Christian Marcondes e Victor Camacho. Bom dia! Bom dia, tudo bem, Wagner? Maravilha, maravilha, é um prazer. Nos encontramos diversas vezes, tanto online quanto também nos eventos do Rio, de São Paulo, vários eventos aí pelo Brasil. E queria deixar aberto aqui inicialmente para vocês falarem para a turma, darem o seu recado inicial, dar o bom dia e falar quem é. Vamos começar pelo Christian Marcondes. Fala pra gente quem é Christian Marcondes e dê o bom dia para essa turma. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado, Wagner, e ao Instituto IMA por me convidar. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer revê-lo também, Vitor. A gente também já se encontrou em vários. Já fui entrevistado por você também no seu canal. Eu sou o Christian, sou diretor de tecnologia e inovação na Automate Brasil. A gente trabalha aqui a gente busca estar sempre na ponta da tecnologia, o que vem de vanguarda, as inovações, e esses últimos anos isso está sendo um grande desafio, porque está mudava a cada ano, agora está mudando praticamente a cada 2 meses, e é muito bacana. A Automate Brasil começou em 2010, né, a primeira empresa de serviços exclusivos de RPA, e ainda hoje a gente está aí com vários clientes, vários cases de sucesso muito bacanas aí. Então, obrigado por me convidar, gente. Valeu. Maravilha, Christian. É um prazer, em nome da ABInfo, do Instituto Information Management. A gente já demonstra aqui a nossa gratidão pela parceria constante e teremos esse ano aí um ano fantástico de muito aprendizado, né, Christian? É isso mesmo. E Victor Camacho, fala pra gente, Victor, quem é o Victor? E dá bom dia para essa turma que está com a gente aqui ao vivo. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia mais uma vez aí, Wagner, Christian. Eu sou Victor Camacho. Hoje eu estou como gerente regional da equipe de pré-vendas e engenharia da Automation Anywhere aqui no Brasil. Eu já atuo com esse mercado de automação de processos em geral há mais de 15 anos já, mas especificamente RPA, né, no formato como conhecemos hoje, por volta aí de 8, 9 anos. E é um prazer estar aqui, né? O Wagner sabe o quanto eu sou entusiasta desses movimentos que fazemos, né? Eu tenho no meu canal o Botcast, que é um podcast focado em RPA, hiperautomação, inteligência artificial. Eu tive o prazer de ter o Christian lá comigo também. E eu e o Christian, como a gente está no mesmo mercado, né? Nós somos praticamente colegas de trabalho, né? A gente sempre se fala, sempre se encontra nos movimentos, nos eventos. E é um prazer estar aqui mais uma vez nessa oportunidade de fazer o que eu mais gosto, que é compartilhar conhecimento, bater papo e conversar sobre essas tecnologias que a gente que faz parte da nossa vida, da nossa carreira, do profissional, e que a gente está sempre buscando estudar, se aprofundar e estar sempre um passo, 2 à frente para ajudar parceiros, clientes, empresas e pessoas do ramo, dos colegas de trabalho a se desenvolverem também. Que ótimo, Victor. Prazer também aqui. Quero agradecer em nome do Instituto Information Management, da ABInfo, né, ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje, compartilhando um pouco desse conteúdo, desse conhecimento maravilhoso que você tem, tá? Então vamos lá, bater um papo aqui. Eu quero começar lembrando a vocês que estão ao vivo com a gente, tá? Independentemente se você está assistindo em outras redes ou você está assistindo aqui do canal, pode colocar a sua pergunta, tá? Coloca no chat que nós vamos ver a pergunta aqui e vamos fazer ao vivo. Agora, como nós temos 2 convidados, se for uma pergunta genérica, uma pergunta aberta,
nós vamos fazer a pergunta e o primeiro que responder ali contribui com o outro. Mas se você quiser direcionar a sua pergunta, fique tranquilo, fique tranquila também. Coloca lá, pergunta para o Victor, pergunta para o Christian, pergunta para o Wagner. Gente, sobre tecnologia, pergunta para o Victor e para o Christian. Tá? Outras perguntas pode ser para o Wagner. Mas vamos lá, gente. Essa é uma área que eu gosto muito, né, falando de tecnologia, e venho acompanhando o RPA e também a inteligência artificial, que deu um boom aí depois, dentro da pandemia, né, veio aí a hype da inteligência artificial e muitos preocuparam, muitos ficaram sem entender o que ia acontecer. E ela vem crescendo muito forte nos últimos anos. A tecnologia de um ano para outro parece que é coisa de outro mundo, é uma coisa que muda constantemente e as previsões que estão fazendo para os próximos anos acabam aumentando mais isso ainda. E aí eu quero fazer uma pergunta, porque eu já ouvi algumas perguntas assim em outros eventos que eu participei, sobre o RPA e a AI. Eles andam juntos? Qual a visão de vocês? Eles andam juntos? Eles são separados? Uma vai substituir a outra no futuro? Qual é? Se tem alguma preocupação, se não tem? Vamos lá, vamos ver a visão de cada um de vocês aí sobre o RPA e sobre a inteligência artificial e a união entre elas, né? Vamos lá, Christian. Pela minha experiência e pelo que eu tô vendo do que está acontecendo no mercado e tudo mais, a inteligência artificial agora é fundamental nos processos e nas automações. Não é que ela substitui, porque de verdade ainda existe muitas atividades ainda que são extremamente estruturadas e elas ainda executam do mesmo jeito. Não precisa realmente de uma tomada de decisão, não precisa de, por exemplo, a flutuação estatística que a inteligência artificial te traz. Então, tem muita coisa que com o código estruturado de um RPA você consegue resolver. Só que, com o advento e com a facilidade que está virando, ainda mais agora, porque até o ano passado, até dezembro, a gente ainda tinha o caso de você tem aqueles players gigantes com aquelas super máquinas executando as suas inteligências artificiais e a gente depende deles para conseguir executar. Então, você ficava meio à mercê de OpenAI, de Amazon, de IBM e algumas coisas assim. Agora o que a China fez com DeepSeek, com uma tecnologia que provou que a gente consegue com muito menos hardware, com muito menos infraestrutura pesada para executar, isso começa a se tornar uma realidade para a gente trazer essa tecnologia embarcada em sistemas, fazer parte dos sistemas que a gente tem, e, inclusive, tornar ela um pouco mais segura em questão de privacidade de dados e esse tipo de coisa. Né? Então, você consegue agora realmente delegar para a IA até a análise, por exemplo, você minerar totalmente seus processos, para que ela possa sozinha avaliar, analisar e te dar o script já montado dos seus processos. Né? Então, que é uma coisa que até pouco tempo atrás eu não tinha essa segurança de poder oferecer isso para o meu cliente. Né? O que está vindo de novo, e o que até eu converso muito com o Victor, porque a gente está vendo isso na plataforma, né, da Automation Anywhere, é o conceito de em vez de você ter só a inteligência artificial em parceria com o RPA, ele, na verdade, a inteligência artificial se tornar um agente que faz define a automação. Ele consegue criar a sua automação, a estrutura da sua automação baseada nisso. Né? Então, é uma das coisas que a gente vem conversando muito e que eu considero
uma vantagem enorme da ferramenta, da plataforma da Automation Anywhere, que eu acho que o Vitor vai falar um pouquinho mais aí dela. Que maravilha. Só fazer um comentário aqui antes de passar para o Vitor. Eu vejo que a IA, eu ouvi uma frase esses dias agora, que a gente sempre falava que a IA, as pessoas falam, né? Tem uma máxima aí falada por vários palestrantes, que a IA não vai roubar o trabalho de vocês, mas quem vai roubar são as pessoas que sabem IA. Mas ontem eu ouvi diferente. Ontem eu ouvi que a IA, puramente IA, não vai roubar o trabalho de ninguém, mas que os agentes inteligentes vão. Aí eu falei assim, popa, já entrou uma outra jogada na história. Nós estamos falando de agente inteligente, agentes de IA, pessoas que pensam focada ali, reduzindo a probabilidade, né? Agindo como um consultor, agindo como... Vocês, vocês veem isso? Só para finalizar o papo com o Christian. Christian, você vê dessa forma ou não? A questão de roubar emprego, realmente eu não consigo ver dessa forma. Inclusive, a novidade agora, a moda é dizer que não vai existir mais programador, não vai existir mais desenvolvedor de automações, esse tipo, né? Que esse serviço sumiu. Mas ainda hoje, mesmo com toda a evolução que tem o RPA, ou na verdade as inteligências artificiais, o que ela faz é realmente tirar a parte maçante do trabalho. Inclusive, teve muitos dos pensadores sobre isso, o pessoal da vanguarda mesmo desse tipo de coisa, eles comentam o seguinte: se você colocar uma inteligência artificial para fazer sozinha, sem nenhum apoio, sem ninguém, ela chega até um determinado nível e ela vai ser capenga. Ela vai alucinar, ela vai ser tendenciosa, ela vai começar a capotar em algum momento. Se você deixa uma pessoa fazendo sem inteligência artificial, ela vai ser lenta, ela vai errar também, numa taxa inclusive conhecida já, ela vai ter o dia ruim que não vai entregar nada. Vai fadigar e vai dar todos os problemas que a gente conhece aí desde que a gente criou os mundos corporativos. Sim. E a grande vantagem, aonde você tem o melhor desempenho possível, é quando você combina os dois. Então você tem uma pessoa, um profissional acompanhando que consegue utilizar a vantagem da IA para você se tornar muito mais rápido, muito performático. Sim. Né? Ela ainda consegue validar, se alimentar ainda do que você está aprendendo, do que você está ensinando para ela, porque senão toda a informação que ela vai ter para se alimentar foi gerada por ela mesma. Em muito pouco tempo ela está alucinando. Então... eu já tive muitas experiências assim, viu, Christian? Se alguém entrar no meu escritório, que eu trabalho geralmente sozinho, se alguém entrar no meu escritório aqui no momento que eu estou com IA, parece que eu estou conversando com uma pessoa do meu lado aqui. Eu falo assim, cara, eu acho que você não entendeu minha pergunta. Você devia rever seus processos. Então, assim, eu fico igual louco conversando com ela. Mas vamos lá, então, agora ouvir o Vitor Camacho. Ô, Vitor, fala pra gente. Eu até interrompi aqui com uma pergunta secundária, mas é porque senão eu ia perder o fio da meada. Mas fala pra gente sobre a área tecnológica, a sua visão sobre o RPA, sobre a inteligência artificial. O difícil dividir palco com um cara gigante como o Christian, né? Só acho que ele é meu amigo, então eu posso falar essas coisas. Assim, é interessante que acho que eu gosto muito de remeter, como geralmente o público que assiste aqui pelo Digital Edu e pelo esse Momento IMA, ele nem sempre são pessoas de RPA ou tecnologia ou desenvolvimento, tem pessoas da área de negócio, né? Eu sempre foco muito que todas as tecnologias, elas são alguma coisa relacionada a processo. Automação robótica de processo, automação agêntica de processo. Então, eu sempre gosto de lembrar que o foco principal sempre é o processo, uma maneira melhor de executar o processo. Então, ao longo das últimas décadas, do último século, a gente veio vindo diversas evoluções, revoluções industriais, pensando sempre na melhor maneira de eu
realizar, a executar aquele processo. Isso nunca mudou, né? Teve gente lá, quando substituíram os apertadores de parafuso por braços mecânicos que apertava, a galera fez greve dos apertadores de parafuso, que a gente não vai ter mais onde trabalhar. Isso sempre acontece. Então, todas essas tecnologias, é um ponto interessante para a gente perceber, elas vão trazer uma gama de possibilidades de melhoria da execução do processo que não necessariamente você precisa pendurar ela num único indicador de que eu vou colocar para reduzir pessoas, eu vou colocar para eliminar tempo de pessoas. Que esse tempo de pessoas dificilmente você vai alcançar num primeiro momento ou nunca vai alcançar. Então, ele sempre tem ganhos adicionais para que a empresa, você já tenha o seu pessoal capacitado, a empresa cresça e esse pessoal continue ainda mais capacitado. Talvez você não precise mais inflar de FTE de pessoas para fazer a empresa crescer. Geralmente os indicadores mais adequados são esses, mas é um papo mais profundo. Essa evolução foi um pouco, ela vem sido prometida há muito tempo, vem sido estudada há muito tempo, né? Então, você começar a trazer a inteligência artificial generativa para dentro da capacidade de automação, também tem as diferenças de IA, né? Porque o RPA em si, a maneira como ele entrega valor, ele é uma inteligência artificial. Eu estou falando que eu vou ter um software que vai aprender a fazer os cliques, o clica, digita, Ctrl+C, Ctrl+V, muda de tela, igualzinho o ser humano faz. De certa forma, ele está fazendo uma parte do que o ser humano usava a inteligência dele, mas não naturalmente, sim artificialmente. Não deixa de ser uma inteligência artificial, né? Lá no primórdio falava que o computador em si, você tem uma calculadora, era uma inteligência artificial, né? Até baniram esse termo lá nos anos 50 e 60, que estava tudo era chamado de inteligência artificial, as pessoas começaram a ficar loucas, a cultura começou a trazer para cinemas loucuras que poderiam acontecer com a inteligência artificial, então baniram esse termo. Aí passaram a usar informática, passaram a usar computação, inteligência computacional, né? Então, fazendo um parênteses aqui de história, né? Eu gosto muito de falar de história, né? E, então, na verdade, a inteligência artificial sempre existiu, né? E hoje o que nós vemos é um crescimento de uma linha de uma inteligência artificial que é chamada de inteligência artificial generativa, a capacidade de você embutir conhecimento em um conjunto de inteligência pré-treinada e ela te ajudar a trazer respostas e conclusões estatísticas, né, probabilísticas, para um determinado problema. E aí eu posso levar, se for dentro de um âmbito que eu tenho bastante conhecimento, bastante informação, documento, texto, procedimento operacional, contratos, eu tenho uma gama de conhecimento, eu consigo informar a essa plataforma para eu aumentar a probabilidade dela me trazer uma resposta satisfatória ao meu processo. E aí eu somo o que eu já faço de clica, digita, integra por API, quando eu chego num ponto de decisão que antes eu necessitava puramente de parar o processo, para o ser humano interagir, depois um outro robô, uma outra automação da continuidade, esta etapa eu encapsulo numa capacidade generativa da inteligência artificial, para eu poder ou resolver autonomamente, né, dando continuidade integral ao processo, ou fazer com que ela deixe já bem mastigadinho para o ser humano só dar um clique ou, tá certo, não está certo, melhor aqui, e eu tenho um ganho de produtividade nesse pedaço. Como o Christian falou, se eu usar somente a IA puramente nesse pedaço, eu resolvo 15% desse pedaço. Mas se eu integro todo ele, eu consigo chegar a 80% da execução daquela etapa que antes era impossível fazer com o RPA em automação inteligente, e agora eu dou um ganho de produtividade e uma continuidade na automação daquele processo. Então esse é o grande ganho, isso é o que está sendo chamado agora dessa tecnologia de agentes de IA. O Gartner agora até colocou como o top 1, o item 1 de inovação, de tendência de inovação para 2025 é agentes de IA. E a gente já vem fazendo isso desde 2023, na verdade, né? Deu o boom agora, né, para 2025. Sim. Não tem como você escapar disso, vamos dizer assim, né? Mas o agente de IA é isso, você trazer a inteligência artificial para trabalhar junto com a automação. Sim. Uma coisa interessante que até surgiu, eu estou falando aqui por quê? Porque tem pessoas aqui, como você falou, que não são da área de RPA, não são da área de inteligência artificial, são da área de processos, indústria, e às vezes querem uma solução e tudo mais. E nós falamos agora há pouco, até conversando com o Christian aqui, que a IA alucina, ponto.
A IA alucina, gente, é que ela parece louca mesmo. Ela começa a responder coisas sem nexo e tudo mais. Quando a gente trabalha com API, igual você falou, você conecta o processo todo seu numa caixinha ali e a IA vai processar vai mandar via API ali da OpenAI ou de outra, não sei qual, e vai fazer a informação voltar para o processo. Ainda tem risco quando é utilizado a API, desculpa que eu também sou leigo em RPA, tá, gente? Eu não conheço inteligência artificial, eu tenho conhecimento raso ainda. Nessa forma de configuração, existe a possibilidade da IA também fazer essas loucuras dela, de trazer respostas erradas, ou na API isso é minimizado porque é um uso profissional? Eu posso? Pode. Vai lá, Cris. Na verdade, eu acho que a melhor forma de você usar é você trazer realmente o controle desses agentes para dentro de casa. Uhum. Então, por exemplo, dentro da plataforma da Automation Anywhere, você tem como validar se ela qual foi o caminho que ela fez para chegar naquela decisão. Porque um dos pontos importantes para você evoluir com essa tecnologia é você conseguir mapear esse caminho, você saber quais foram os documentos ou quais foram os dados que ela utilizou para chegar naquela informação e para você poder, inclusive, justificar em algum lugar, para você ter a transparência dessa informação dentro de casa. Sim. Então, quando você usa uma API, se você tem o controle de onde ele está buscando essas informações, você consegue ver todo o caminho, você consegue tratar isso, é tranquilo, né? Então, você não pode delegar, por exemplo, falar assim, olha, roda lá e o que vier a gente aceita aqui, está tudo bem e manda para o cliente a resposta. Né? Então... Bacana, excelente. Então, Vitor, deixa eu complementar aqui, o que é essa alucinação? Na verdade, a alucinação é um erro. Né? Quer dizer que aquela base, aquela LM, aquele GPT não estava preparado para te responder corretamente o assunto que você colocou para ele. Né? Então, o que acontece muito dessas alucinações, desses erros, é que a pessoa tem, por exemplo, um negócio de, sei lá, a pessoa produz arroz. Né? E ela acha que a LLM, por mais que ela tenha bilhões de conectores e de conhecimento, de vocábulos, que ela é especialista em agronegócio de produção de arroz. E não é. Né? Ela sabe que em algum lugar do mundo produz-se arroz, mas ela não sabe do seu negócio, não sabe do seu problema, ela não sabe os seus contratos, seus documentos. Né? Então, ela alucina, ela erra, ela alcança uma acurácia baixa porque ela não tem o conhecimento que você precisa para te responder. E ela sempre vai... A inteligência artificial, ela não pensa... Né? Desculpa quebrar aqui um pouco do hype, né? A gente fica nessa balança, mas ela não pensa sozinha, ela não é mágica, né? Ela não é um supercomputador como se imagina, né? Ela não vai virar Skynet nem o HAL 9000 lá da Odisseia lá. Ela é uma inteligência que ela é ensinável. Então, se ela ainda não aprendeu o que você quer responder, que você quer que ela responda, ela não vai achar dentro das probabilidades dela a resposta mais adequada. Então, o problema ali, você falou da API, a API é mais um método de comunicação. Né? Então, o que acontece muito, as pessoas criam uma automação, comunicam por API direto com LLM pura, algum GPT da vida que seja, um Gemini, sem análise, Bedrock e tal, e vai querer que ela responda diretamente o que você está perguntando do seu negócio automatizado lá. Isso vai acontecer muita alucinação. E hoje já existe tecnologia para sobrepassar isso, né? Que é você ter um ambiente que não é só, vamos dizer assim, LLM pura. Né? LLM são as bases de conhecimento que essas grandes empresas têm para formar toda a base fundacional para dar resposta. Ali não vai ter tudo que você precisa. Então, hoje já existe uma oferta de você ter um ambiente que, além dessa base fundacional,
que são os vocábulos, conhecimentos, palavras, tudo que aquela inteligência já conhece de mundo, e dar a ela mais conhecimento, dar a ela uma personalização, criar uma identidade de agente para ela saber quem ela é, o que ela pode, não pode, Sim. como falar, o tom de falar, termos e cláusulas e siglas, por exemplo, glossário, dar a ela conhecimento baseado em documentos, em vídeos, em página da web, você vai juntando conhecimento, aprimorando ela, para você aumentar a probabilidade dela de saber a resposta certa. Então, hoje existe a maneira de você sobrepassar esse erro. Como é probabilidade, ainda não tem, é impossível matematicamente chegar a 100% de acurácia. Mas hoje já se alcança 95% de acurácia, 98% de acurácia. E juntamente com as plataformas de automação, como a Automate não é, esses 10, 5, 2% que falta, você resolve com o processo automatizado, trazendo o ser humano para ajudar, trazendo outras maneiras de extrair a informação para você entregar uma execução de ponta a ponta 100%, ainda que a acurácia não chegue a 100%. Maravilha. Eu pergunto isso, tá, gente? Porque muitas pessoas aqui que possam estar interessadas, às vezes na implantação de RPA de RPA junto com a IA nas suas empresas, e às vezes tem essa dúvida. Pô, mas tá, eu uso a IA constantemente, tem hora que ela fica louca. Será que isso pode acontecer no meu processo, atrapalhar? Então é bom as pessoas entenderem também que existe a solução, a forma de contornar essa realidade, né? E assim, tem Deixa eu só complementar uma coisa, Wagner, rapidinho. Fique à vontade. Mas eu queria também falar, a gente está falando aqui de usar a tecnologia para negócio, de maneira corporativa, empresarial, né? Mas o pessoal que está em casa, que usa, por exemplo, eu uso muito, né, para as minhas iniciativas de postagem, publicação, artigo, eu uso bastante para ir me ajudando. É possível você utilizar mesmo a versão gratuita dos GPTs da vida, com um pouco mais de habilidade, para você transformar ele em uma entidade que não alucine tanto também. Não quer dizer que, tipo, beleza, no meu trabalho, a minha empresa vai contratar uma plataforma, né? Seja Automate, não é? Junto com o Automate, fazendo jabá, né? Vai contratar uma plataforma que vai resolver, e vai ter toda a ferramenta para resolver isso. Mas a pessoa, ao mesmo tempo, quando ela vai para a faculdade, ela vai estudar, ela vai usar o GPT, vai usar o Gemini, vai usar o Bedrock. Então, ali, na versão até gratuita, existem técnicas de você ensinar aquele ambiente conversacional a saber melhor o que você quer que responda, né? Então, eu uso isso, né? Eu tenho alguns segredos aqui do meu uso de GPT, e o meu GPT não alucina, porque eu ensinei a ele a me responder. Ih, vamos conversar depois, porque o meu no final do dia parece que ela é uma pessoa fadigada. Eu começo a conversar aqui, a minha é paga, e eu começo a conversar, a fazer perguntas. Usa gratuito, hein? E a minha é paga. E quando chega lá na frente, ela começa sei lá, ela embola com um documento que eu mandei lá em cima, com uma coisa de baixo, e começa a responder coisa que eu não perguntei. Aí depois eu vou bater um papo sobre Bora. isso. Viu, Wagner? Vai lá, Então, Cris. dentro da empresa, melhor, né? Porque assim, usar, realmente a gente não aconselha, porque ela vai dar a resposta que ela, na verdade, pegou todo o conjunto da internet, pegou lá, e aí você não tem o controle. Você não sabe, por exemplo, como aconteceu com a Microsoft lá, que ela começou a ser antissemita, a ser sexista, racista, tudo, porque ela pegou o que estava escrito nos Twitter da vida, pegou o que estava escrito público na internet. Sem contar, né, Cris, se você usa um ambiente público de GPT e joga documento da sua empresa ali, esses documentos viram base de conhecimento para outras pessoas pesquisarem. Exatamente. E além disso, se você está usando ele para responder direto para o seu cliente, existe a chance dele responder coisas que não tem nada a ver com você. Ele pode te encaminhar para o teu concorrente. Né? Ele fala assim, olha, a melhor resposta que eu tenho aqui é você ir para lá. Então, não é o melhor caminho. Por isso, a gente treina,
você treina a sua IA, né? Você tem que pegar e ensinar ela como se você estivesse pegando um funcionário, você colocou ele dentro de casa, agora você vai passar os scripts, olha, assim que você responde, é desse jeito que você, né? São essas as Exato. informações e o universo que eu quero que você saiba responder, né? Então, a gente precisa Maravilha. treinar ela, né? E ainda depois ainda validar e testar para garantir que ela está respondendo, fora acompanhar por um bom tempo para você ter certeza de que Tem ela está indicadores para você identificar que respondendo. que o percentual de acurácia dela não está caindo, né? Sim. Sim. Pode acontecer. Interessante, interessante. E o seguinte, gente, eu tenho alguns comentários aqui. Primeiro eu vou passar por um comentário, tem perguntas também, mas tem um Bora. comentário do Hermínio, até colocou a fonte aqui, tá? Estudo do Fórum Econômico Mundial indica que grandes empresas esperam a criação de 78 milhões de novos empregos até 2030. Nesse estudo, a companhia indica a perspectiva de que até 92 milhões de postos de trabalho deverão ser fechados nos próximos 5 anos, mas há também a previsão de 170 milhões, né, de novos postos, o que gera o saldo líquido positivo aí de novos empregos de 78 milhões. Bacana. Então, mesmo nessa era de IA, gente. Então, para vocês entenderem um pouquinho daquela pergunta inicial que eu fiz para eles, tá? Então, até o Hermínio colocou o link da CNN Brasil. Podem Só acessar. complementar também para o Hermínio, que é interessante, pessoal, busquem sobre a crise mundial de produtividade, né? Porque a gente está vivendo uma toada aí da nossa população, estamos cada vez ficando mais velhos, não eu, né? A gente está jovem aqui ainda. A população ficando cada vez mais velha e o jovem entrando no mercado mais tarde. Então existe aí um gap que está fazendo com que a capacidade de produtividade das empresas venha decaindo de 1 a 3% por ano. Então, a capacidade de aumentar a sua produtividade. Então, naturalmente, a gente vai precisar de tecnologia para suprir isso. E é real, esse estudo eu já vi também, que assim, a gente fala, o datilógrafo não existe mais. Não existe datilógrafo hoje em dia. Mas existe a pessoa que é o assistente administrativo, auxiliar de escritório, que preenche as coisas. Então, existe uma evolução do mercado de trabalho que acontece Isso. naturalmente. Nada Victor, acaba simplesmente, né? Victor, eu vi esse estudo, eu li dele e tudo mais e tal, mas eu sou meio cético em relação a isso. Ele está avaliando a pessoa, o indivíduo produtivo ou a empresa, a produtividade que é a empresa? Porque a empresa, na verdade, está automatizando os processos e a gente está a tendo uma capacidade produtividade... a produtividade baseada no que as empresas contam com a população humana, sem contar a tecnologia. E que também eu acho que é uma visão muito estreita pelo seguinte, você falava, pô, o cara produzia muito, ele era datilógrafo, então você contava caracteres que ele digitava. Hoje a pessoa tem que parar e pensar, ela estudou 5, 6 anos para fazer o que ela faz, né? E o que a gente vê, assim, empregos, por exemplo, só a parte de IA, o que as empresas vão ter que ter de gente, porque vai ter que ter comitê para avaliar os resultados da IA, comitê que vai ver, por exemplo, para definir como que vai usar, a equipe de segurança, de parte de LGPD e de tudo mais e tal. Então, pô, só para cuidar das IAs de dentro da empresa, as empresas vão precisar realmente. Então, a quantidade de vagas e tudo mais vão aumentar muito, só que cada vez mais profissionais, cada vez mais preparadas, né? mais especialistas, né? Em vez de pessoa que vai lá e sabe digitar. Trabalhar igual um robô, né? Vamos tirar, é o que eu falo, tirar o robô de dentro das pessoas e vai trabalhar, mas essa pessoa ainda tem características que contribuem para a empresa. Então, eu acho que assim, é muito pobre você falar assim, pô, ele está produzindo menos. Mas, cara, o que ele precisou pensar para, por exemplo, dizer um sim ou não lá e digitar sim, do que o outro que ficava digitando. Então, eu acho que não é só a capacidade da pessoa. Na verdade, o tipo de trabalho exige mais processamento, mais análise e menos
produtividade, né? Do jeito que eles estão avaliando. Interessante. Aí, ó, é um case pra gente trazer, é um bate-papo que a gente pode trazer futuramente aí pra turma. Gostei. Tem a pergunta aqui desculpa, cadê? Wallace Almeida. Errei de novo seu sobrenome, Wallace, me perdoa, cara. Wallace Alemida, desculpa se eu falei errado. Quais são os principais desafios e melhores práticas para a implementação de RPA integrado com IA em processos corporativos, especialmente no tratamento de dados não estruturados? Quer falar, Vitor? Posso falar? Ele falou sobre desafios e oportunidades, foi isso? Desafios, melhores práticas. Tá. Eu costumo dizer que muitas vezes você tomar cuidado porque às vezes usar uma tecnologia pode não ser uma mera decisão, né? Tem que ter um conjunto de características para você estar preparado para aquela tecnologia. E dados é um elemento extremamente sensível e crucial é o combustível da IA. Né? Então a gente vê até falando de RPA mesmo, né, Cristian? Às vezes a gente vai em algumas empresas, mas não, que tô vendo esse negócio de robô e tal, lembra lá atrás, né? Há muitos anos atrás. Eles automatizam um erro, né? Isso aí, o cara já tem um processo todo torto e o cara quer automatizar aquele processo, ele potencializa o problema dele, né? Então, acho que o primeiro passo vou ser um pouco redundante aqui, sempre focar no P da sigla primeiro. Como é que estão os seus processos? Né? A sua empresa tem os processos bem definidos? Eu tenho aqui, eu sei que um processo eu começo fazendo isso, passo por aqui, processamento, entrada, processamento e saída, né? A gente volta lá para os primórdios da informática. Então, você já tem o processo? Beleza. Agora vamos ver, busque com a sua empresa ou com consultorias como Automate para entender quais são os meios de você melhorar a execução que te dê benefícios. Às vezes o processo se resolve com o retreinamento da galera e está tudo certo. Outro processo vai se resolver colocando uma integração, melhorando como o sistema se comunica ali, porque eu faço tudo no mesmo sistema. Esse aqui é um processo mais corporativo, que ele tem etapas que posso automatizar pedaços e integrar. Então, o principal é sempre você olhar para o processo e pensar como eu posso melhorar a execução dele. E a vantagem é que, geralmente, a automação ela é a que dá maior ganho e mais rápido retorno de benefício. E com a inteligência artificial, ela vai te dar uma maior abrangência. Ao invés de fazer só vários pedacinhos do processo, com a IA você vai fazer processos mais de ponta a ponta, vai fazer com que sua empresa possa automatizar até 80% de um mesmo processo, e aí você vai ter ganhos exponenciais. Mas sempre comece pelo processo e, obviamente, pelos dados. Uma coisa que a gente usa muito ainda, a questão de inteligência artificial dentro das automações, e é muito procurado mesmo até, de clientes que nos procuram, realmente para pegar, mas eu estou recebendo a informação via e-mail, eu estou recebendo a informação via WhatsApp, via documento impresso, fotografia, essas coisas estão me passando desse jeito, e eu tenho que processar isso e fazer, dar andamento, abrir ticket, atender o cliente. Muitos desses, beleza, existem os casos que são genuínos, onde isso vale a pena. Por exemplo, você está interagindo com o B2C, né, com o cliente final que está andando na frente da sua empresa e mandou a mensagem para você. Poxa, perfeito, né? Você trabalhar com entender voz, né? Entender voz, entender imagem, entender documento passado, beleza. Mas tem muita coisa que está dentro da empresa e que você vê que o cara está mandando e-mail para dentro de uma outra área e que ele está tendo que interpretar o e-mail, ou então que ele está imprimindo o documento e depois está mandando para outra área. Você fala, cara, o processo está errado. Você está usando, entendeu? Você está usando um canhão para resolver um negócio que você colocava ali, uma telinha, que ele está digitando tudo no Excel, imprimindo e mandando para você. Vamos parar de automatizar o as-is, vamos criar o to be automatizado, né? Só complementando aqui, ele perguntou também sobre documentos. Toda a plataforma
líder de mercado, como a Automation New, elas têm seus chamados IDP, né? IDP, Intelligent Document Processing. Então, na Automation New, qualquer tipo de documento, seja ele impresso, seja ele em PDF, um documento pessoal, a gente consegue colocar no meio do processo uma capacidade de captura de dados, interpretação e validação dos dados dos documentos de maneira automatizada, conectada com o processo. Então, chegou o documento, a própria automação captura aquele documento de forma digital, passa por esse moedor ali do IDP para poder extrair os dados e transforma os dados não estruturados em dados estruturados, que é o que alimenta a RPA. A RPA ela tem digestão com dado não estruturado, ela não funciona, ela passa mal. Mas se você der um dado estruturadinho para ela, mastiga, trabalha, que é uma beleza. Igual quando você dá sal pro boi lá, é o dado estruturado pro RPA. Então, existe sim nas plataformas já essa tecnologia e está muito avançada, né? A Automation ela tem a inteligência artificial, a generativa embutida no IDP. Você pode pesquisar dados do documento, não só por campos, mas você coloca um prompt, fala, olha, traga para mim, desse contrato, traga para mim quem foi a última pessoa que comprou. Não tem o campo lá. Última pessoa que comprou, 2 pontos e lá o nome. Mas está no meio do documento, do contexto. Você consegue entender o contexto com IA gerativa e trazer o resultado do documento. Bacana. E assim, gente, esse fato de você ter ali o processo bem estruturado não é só para quem está automatizando o processo e tudo mais, tá? Numa área XYZ, é para todas as áreas. É vida. Eu já trabalhei muitos anos com engenharia consultiva, nós tínhamos GEDs que faziam o controle documental. E se o processo não está ali bem detalhado, você não vai conseguir fazer nada ali, implementar um sistema novo. Qualquer coisa que você fizer vai dar erro, vai dar errado, né? Então, essa dica eu achei bem interessante, né? A primeira coisa de qualquer coisa antes é estrutura o seu processo. Ah, mas nós não temos equipe justamente para isso. Contrata um consultor. A própria empresa, por exemplo, que vocês contratarem para poder automatizar, não sei se existe isso, elas podem dar uma consultoria para vocês com relação ao processo, ele está válido, não está bom, olha, eu vejo um erro com certeza aqui. vai ter uma parceria que faz isso, sem dúvida. A gente inclusive, faz isso porque realmente é fundamental. O que a gente tem é que às vezes a pessoa já vem assim, não, eu já sei exatamente o que você vai fazer. Tá bom. Olhar de fora, gente, olhar de fora. Você já viu aquela pessoa que entra na empresa e todo mundo vira a cara para ela? Porque ela já chega falando assim, como é que vocês fazem isso aqui? Mas por que você está fazendo isso? Por quê? Porque a pessoa não estava viciada. Ela olhou ali, bateu o olho e era o estagiário, acabou de entrar. E o povo fica puto. Ah, o estagiário vai resolver. Qual o problema? O cara tem não tem olhar viciado. E tem erro, O problema gente, também é que às vezes um processo mal desenhado, um processo ruim, na verdade é uma maneira cômoda que alguém criou para poder se manter naquele cargo trabalhando ali. E às vezes o que acontece muito é que nós chegamos como ofensores, né? Sim. Até para que às vezes a equipe de TI falou assim, não, olha, a solução é comprar esse sistema XPTO. Aí chega lá para fazer a consultoria, eu na época de consultor mesmo, como o Christian, né, com a Automate, eu chegava lá e falava, olha, mas esse sistema aí não é o adequado para você realizar esse processo, então você tem que fazer outra coisa. Aí o gerente de TI, que deu essa ideia, ficava enciumado, não, mas essa foi ideia minha, como assim você, como ousa, né, como ousa você apontar que eu estou errado, né? Tem muita coisa que é por inocência mesmo. Por exemplo, a gente teve um caso lá que todas as propostas que passavam de um determinado negócio passava por uma senhora que ficava lá, ela batia um carimbo. Então, tinha que imprimir, chegava nela, ela batia o carimbo e mandava para o outro lado. Aí, vamos lá, por quê? Por que manda para ela? Ah, não, tem que mandar para ela. Ela vai lá e carimba. Mas para que serve esse carimbo? Para que serve isso? A gente foi descobrir que, na verdade, a empresa, em 1980, 1990, não tinha ninguém que sabia inglês. E tinha um monte de termos em inglês, um monte de coisa que estava definida em inglês. Então, o comercial fazia a proposta, mandava para aquela pessoa que era especialista, né, que era a única que falava inglês da empresa. Ela olhava tudo tal e tinha que bater o carimbo para dizer que, sim, olha, eu olhei os termos... Juramentado aqui. Está juramentado aqui.
Só que, poxa, foi se passando, todos os comerciais lá já falavam, eram fluentes em inglês, eles estavam fazendo tudo, aquela pessoa não tinha mais finalidade nenhuma. E a senhorinha que estava lá ainda não falava inglês. Então, quando a gente foi A descobrir história toda a dos história, macaquinhos e água gelada, né? o macaquinho com água gelada. Bacana, gente. Aqui nós temos um desafio aqui agora, Christian e Victor. Nosso tempo aqui, assim, o bate-papo foi fluindo, passou do nosso horário muito. Esquece o tempo Mas já. nós temos 5 três perguntas até aqui. horas acaba, galera. Nós temos 3 perguntas aqui. Vamos lá, fazer a primeira aqui rapidinho. Vamos ver se a gente consegue responder mais direto. Cadê? A primeira pergunta aqui do Evandro Santos. Como a integração de RPA e AI, agentes de IA, pode identificar e automatizar gargalos em processos e otimizar o fluxo de trabalho, reduzindo os custos operacionais? Então, a integração com os conceitos que vieram lá em 2019, 2018, que eles fizeram de mineração de processos. Então, hoje essas ferramentas já têm os agentes, você instala ele na máquina e ainda não tem nenhuma execução para ele fazer, mas ele já está monitorando o que as pessoas estão fazendo. E se você colocar numa quantidade adequada de pessoas, ele consegue avaliar o que cada uma está fazendo, qual o caminho que está passando, e aí disso ele consegue fazer um desenho do teu processo e ver qual que é o melhor caminho. Então assim você ganha desempenho, né? Sendo Maravilha. Quer resumidinho. complementar, Vitor? Não, acho que é isso. A gente tem sempre uma. Eu gosto sempre de usar no conceito geral de que não existe bala de prata, né? Essa integração dessas duas tecnologias, elas têm que sempre vir pelo bom propósito de gerar os benefícios para a empresa, né? Não é, eu achei legal, é bonito esse negócio de IA, está na moda, né? O Gartner falou que eu tenho que ter, eu até acho que todos têm que ter, mas o momento de ter pode não ser o agora. Ou, de repente, já era para ter tido há um tempo e você está perdendo tempo, né? Então, o mais adequado é, se você não tem na sua área, se na sua empresa, uma área especializada, que comumente as empresas não têm ainda, uma área especializada com experiência para poder tocar os projetos agora com IA e evoluir para essa nova realidade, não deixe de fazer e nem faça sozinho. Pô. Conta com quem já está à frente disso, já está estudando isso, né? Quem já come isso com batata no almoço todo dia, e a gente está aí para ajudar. Maravilha. Ó, a próxima é do Kleber Paduano. Victor e Christian, existe um arquivo de metadados de treinamento aprendizado que é portável entre plataformas, processos? Exemplo, fiz um treinamento para melhorar a captura de imagem em Python com Tesseract. Consigo aproveitar, integrar isso com Automation AI? Você consegue pegar, talvez não exatamente metadados, né? Mas você não consegue integrar direto os metadados. Mas se você for trafegar para Automation AI específico, não é difícil porque você consegue criar o ambiente, a instância de treinamento e captura de dados em low code, não precisa codificar nada. Então você só precisa dizer qual é o documento, quais ou modelos diferentes do mesmo documento, que às vezes tem, né, uma diferençazinha, ou às vezes o número está do lado, outro invoice, o número está do outro, isso não tem problema, ele consegue entender, dizer os campos que você quer e ajudar com perguntas de IA generativa se algum campo tiver alguma complexidade adicional. Porque, isso acontecia muito antigamente. Existia um outro IDP, né? Algumas plataformas você precisa fazer isso. É bem complexo, tem que replicar metadado, taxonomia. Algumas líderes concorrentes nossas ainda estão com essa dificuldade de entregar o mesmo resultado, mas com um pouco mais de handling, um pouco mais de manuseio para construir metadados. Da Automation AI você não precisa, você só precisa você faz tudo em no-code ou low-code, né? Você pode fazer com IA generativa, pode ser no-code, diz qual é o documento, passa alguns exemplos ou de diferenciação e vai treinando e ele aprende muito rapidamente a capturar os dados do seu documento. Uma resposta um pouco mais nerd da parte de dentro da IA que, assim, você tem duas partes que a IA usa, né? Ela tem um banco de dados que é vetorial, então ele guarda a informação lá. Esse você consegue passar,
você consegue mandar e migrar de um banco para outro. Mas só que o segredo mesmo, o metadado que a gente está falando, ele é o treinamento, é como que o LLM está conseguindo entender aquela informação e como que ela tende para escolher A ou B. Né, dizer que essa informação é essa ou é aquela. Isso, cada uma tem a sua, porque depende da sua fórmula matemática que ela está usando para chegar na resposta e tudo mais. Esse treinamento, que é o ajuste fino das porcentagens e tudo mais, depende dos nós e tudo mais, e tudo isso, né, o que ele chama os neurônios dessa IA, e tudo isso é muito particular. Não é migrável. Você não passa de uma para outra. Né? Ela tem muita empresa que vai optar, quando são processos corporativos, vai optar por não precisar desse trabalho. Né? Por exemplo, eu sou certificado em IBM Watson, mas eu nem me atrevo mais acho que ninguém mais usa o IBM Watson na sua maneira tradicional, porque o que ele fazia era você montar estruturas de conhecimento, estruturas neurais de entendimento de artigos, termos e entidades em um bando de documentos, para ele aprender, quando eu mandar um próximo documento, ele conseguir entender aquele comportamento. Para alguns casos específicos ainda é muito necessário, mas hoje a IA gerativa faz isso automaticamente. Ela consegue aprender de acordo com as instruções em linguagem natural. Então, por isso, muitas vezes, o esforço de você fazer isso através de metadados e codificação é mais específico para alguma empresa. As que usam as plataformas mais robustas já não precisam mais fazer isso, porque é tudo no low-code e no-code. Maravilha. Para fechar, uma pergunta bem na visão de vocês também, do Lucas Ferreira. Ele fala aqui, na opinião dos senhores, quais são as áreas, setores que mais serão beneficiadas com a implementação da IA? Olha, todas as áreas têm um benefício enorme, mas as que trabalham muito com informação não estruturada são as que vão se beneficiar muito mais agora com a parte de inteligência artificial. Então, logística, área fiscal, área jurídica, que trabalha com documentos extensos e tudo mais, área de contratos, então, que trabalha com muita informação, que até no exemplo do Vitor, né, que assim, ó, ela tá dentro de um texto gigante e, de repente, você precisa fazer uma pergunta que só a informação lá não vai te dar, ela vai ter que usar uma inteligência artificial para minerar aquela informação lá dentro. Acho que esses são os pontos aí que vão se destacar mais, são o foco agora dessa nova onda de automações. Né? Bom, na verdade, existem duas visões, a indústria e áreas de negócio. Né? Em termos de indústria, é muito vago ainda a gente ter uma noção de que verticais de indústria são mais aderentes a essa tecnologia. Mas o que a gente está vendo no mercado, indústrias da área de saúde, manufatura e energia, né, e telecom, são as 4 verticais que mais existe oportunidade de banking também, né? E de você ter algum processo que é muito bom aderente a agentes de IA. Só que a aplicação de agentes de IA ela também tem camadas diferentes, né? Existem aqueles agentes mais a toque de caixa, né? Ad hoc. Um agente que eu faço uma pergunta, ele manda uma resposta, aquela resposta é suficiente para continuar o processo. Então, esse é um que a gente chama mais de assistente pessoal. Né? Esse assistente pessoal, ele existe em toda a área de negócio. Então, em primeiro momento, toda a área de negócio já parte de um princípio que existe 10 a 15% para melhorar o seu processo, que você está perdendo a oportunidade. Ponto. Já existe uma outra camada, que são os agentes que atuam no meio do processo. Ele recebe algo que foi iniciado, resolve e dá uma resposta, que essa resposta ela pode ser recursiva e alguém tem uma conversação entre a automação e ele, ou uma pessoa e ele, né? Que aí já atende mais processos de atendimento ao cliente, logística, como o Christian falou, análise de contratos, análise bancária, análise de insurance, né? Que é
análise de empréstimos e análise de seguradoras. Então, esse tipo de processo, ele é o mais latente atualmente. E existe um outro vai ser uma tendência mais para o ano 2026. Anotem aí, me cobrem, que eu gosto de fazer previsões futuras e normalmente eu acerto. Que são os agentes para o que a gente chama de autonomia corporativa. A gente vai evoluir das empresas que têm agentes de IA para empresas autônomas com inteligência artificial, onde um processo chama o outro através de maneira onde a orquestração acontece pela inteligência artificial. Ainda vamos ter os seres humanos no meio do processo, mas esses agentes vão começar a se integrar e criar uma rede, um crew, né, uma rede de agentes trabalhando em conjunto, fazendo as empresas serem mais autônomas, né, ter agentes autônomos, que é a terceira camada, que isso ainda não vai acontecer tanto esse ano. A gente vai ficar mais no primeiro aí, que a galera já pode começar até por conta própria, e esse segundo, que é os agentes corporativos, agentes de IA corporativo, que tem mais esses âmbitos de atuação. Maravilha. Tem mais perguntas aqui, mas eu vou dar um desafio para a turma. Quem tiver aqui com pergunta que não foi respondida, acabou aqui, entre em contato pelo LinkedIn com o Victor, com o Christian Marcondes, tá? Que eu tenho certeza que eles vão te responder, tá? E eu queria deixar aqui no final, Victor e Christian, para vocês falarem o seguinte. Primeiro, vamos falar assim nós encontramos, como eu falei no início, em vários eventos RPA, nesse Brasil, se não me engano, no São Paulo, onde eu fiz a cobertura no passado, no Rio de Janeiro também, entrevistei vários expositores lá e vocês estavam também nesses eventos. Fala pra gente um pouquinho da sua visão sobre o evento RPA e AI Congress, Digital Expo, que vocês sempre participam, e também dá o seu spoiler aí, chamando as pessoas lá para conhecerem o stand. Eu tô bem ansioso para esse ano, porque a gente está vindo com muita novidade. A nossa plataforma, né, de governança de automações evoluiu muito no ano passado. A gente fez até uns eventos próprios aqui no escritório mesmo para mostrar, apresentar aí algumas inovações de inteligência artificial que a gente já incorporou na ferramenta para gerar conhecimento, para facilitar a tomada de decisões. Então a gente vai estar mostrando um pouquinho disso, né, trazendo essas novidades aí dessa incorporação. A gente vai também trazer bastante novidade de automações mesmo, de low code, de parcerias que a gente está. Então, eu acho que esse ano vai ter bastante coisa nova lá para vocês verem. Que maravilha, excelente. Eu e o Vitor, gente, eu vou levar um puxão de orelha hoje, Vitor, porque eu não combinei com o Instituto Information Management, com o Eduardo, com o Tadeu, o que eu vou falar aqui agora. Mas é o seguinte, eu vou jogar aqui, eu falei com você que eu ia conversar com o Eduardo, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mandar, ele deve estar ouvindo. Eduardo, Tadeu, avalia aí uma forma de colocar uma mesinha de podcast ali ao vivo para eu e o Victor Camacho fazer uma dobradinha ali nos Nunca dias te pedi nada, 16. Né? Nunca te pedi nada, por favor. Tá, então, quase saiu ano passado, você sabe disso, né? Quase, mas assim... Quase, bateu na trave. Bateu na trave. Então vamos ver se a gente consegue viabilizar isso aí. E ficou a deixa. Então, Victor, fala pra gente um pouquinho sobre o evento, o que você achou dos encontros passados, como é que foi a sua visão? Eu sou muito suspeito para falar, né? Porque eu participo dos eventos do IMA desde o primeiro, quando era numa salinha com 50 pessoas, lembra? Na época eu era da Deloitte, né, e tal. Enfim, então é um evento que eu chamo que é o momento de encontrar o nosso clubinho, né, os nossos cosplayers, a galera que gosta da CCXP e esses eventos de nerd. Então, a RPA Congress, a RPA IA Congress é o nosso momento
de encontrar a nossa galerinha, né? Então, mas hoje em dia é um evento que está gigante e está imperdível, porque não é só RPA, não é só IA. E a RPA e IA já se bastaria como um conjunto de informação, mas tem muita coisa. Tem a parte do Information Show, o Data Science. Esse ano vai ter uma área especial em São Paulo, específico de IA. E aí tem os stands, tem a área, tem as palestras do Congresso, mas também tem uma área que é a área de demonstração de cases, são 1 ou 2 palcos, não sei como é que vai ser esse ano, deve ser 2 de novo. Então, assim, é uma feira gigante, é um ambiente gigante, que se você... trazendo tudo que todo mundo precisa. Você fala assim, não, mas eu não preciso de tecnologia. Não tem como. Os 3 pilares de toda empresa: pessoas, tecnologia e processos. Né? Então, lá está cheio de pessoas que estão prontas para poder melhorar o seu processo com tecnologia de automação. Então, você não tem como perder. Então, vai ter link, vai ter publicação, vai ter em vários estados. O maior continua sendo em São Paulo, então eu recomendo, quem puder, vá ao de São Paulo. O São Paulo é gigante e é muito legal, ganha um monte de brinde, não precisa nem, às vezes, nem comprar comida, que mais tem comida e bebida lá também. Tem um happy então, hour ainda no final. tem brinde, tem happy hour, você pode sair com uma bicicleta, com uma motinha elétrica, que geralmente tem. Galera, não faz sentido perder, né? E o Botcast, né, o meu podcast também, ele é parceiro do evento, e eu costumo colocar uns sorteios e presentear alguns seguidores. Então já segue lá também o Botcast no YouTube, que vai ter lá. E eu queria também só pegar um gancho aqui rapidão, fica à vontade. O meu amigo. Que assim, a gente tem, hoje em dia existe uma proximidade muito grande entre o IMA e a jornada colaborativa. A jornada colaborativa, para quem não conhece, é um trabalho voluntário, é um grupo de amigos que se reúnem para escrever livros em coautoria, e toda a renda do livro é 100% doada para alguma entidade ou projeto beneficente, né? Então a gente já faz isso desde 2019, eu faço parte já há muito tempo, e já foram mais de 600 mil reais doados, e temos dentro da jornada colaborativa livros de automação e RPA, que é esse aqui, que é o primeiro, né, que é o Jornada RPA e Hiperautomação, que eu sou um dos colaboradores, coautores, eu fiz a capa também bonitona, deixa eu até tirar depois aqui o fundo de tela, e esse aqui que foi lançado ano passado, que é o de cases, né, ele é específico para cases. Eu sou um dos curadores, também fiz essa capa bonitona com IA, ó. Então o IA me ajudando também a fazer a capa. Então são livros de cabeceira para quem quer saber mais, conhecer mais esse mundo. Uma obra literária 100% brasileira, feita pelas mentes do Brasil. O Christian está lá também. Uhum. Tá lá, não tá, Christian? Tô. Tá. Eu participei daqui, ó, jornada colaborativa da parte de ágil de processos. Sim. Jornada ágil. Então, você está em outro. Então, tem vários livros. Mas você está nesse RPA também. Esse RPA, o Christian está aqui também. Eu tô em 3 livros, mas não é de tecnologia, tá? É mais sobre processo. Eu tenho vários aqui, ó. Se eu for pegando aqui, ó, tem aí, a jornada colaborativa tem vários livros de várias disciplinas. Então, vale a pena conhecer e colaborar também com essa iniciativa. E lá no evento vão ter lançamentos de livros, tá, gente? Tem. E eu coloquei na tela aí, ó, sem combinar, aproveitei que o Victor falou da jornada, ó, a Brasport, hoje o Muniz, que ele é o idealizador da jornada, hoje ele é o presidente da Brasport. Então ele liberou a gente para a plataforma aqui um cupom de desconto de 30% de valor de desconto, tá? editorabrasport.com.br, cupom Digital Edu 30. Entra lá no site e coloca esse cupom, ok? É o cupom na hora do checkout. Tem um item antes que o pessoal confunde com o cupom, que é tipo um código de convite, alguma coisa assim. Mas não é convite, gente. É cupom de desconto. Tá lá no checkout, no finalzinho, tá? Vamos lá. Pra gente fechar aqui agora, gente, não saiam da sala. Vou finalizar com os 2 aqui agora, porque eu vou passar para vocês algumas informações sobre o evento e também sobre o concurso que vocês vão participar e o certificado de participação. Christian, fala pra gente então aqui seus contatos e despede dessa turma maravilhosa aí. Legal, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então vocês podem entrar em contato comigo, né? Meu nome é Christian Marcondes no
no LinkedIn. Pode me encontrar também no nosso site, que é www.automate.com.br. Ou conhecer um pouco mais também da nossa plataforma de governança, que é o srs.com.br, srscloud.com.br. Pode se inscrever lá também, você pode utilizar ela por 30 dias grátis, conhecer lá um pouquinho, ver como é que funciona, integrar junto com Automation Anywhere, integrar com a plataforma ou então com a tecnologia que você estiver usando. Foi então um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha ajudado vocês aí a entender um pouquinho mais desse nosso mundo doido. E Maravilha, Christian. Antes de passar a bola pro Victor, gente, eu vou dar um uhul aqui, vou bater um... Não sei se vai sair pra vocês aí, eu comprei um brinquedinho novo aqui, ó, pra poder dar um sonzinho, ó. Saiu. Sabe por que isso? O Eduardo acabou de responder no chat aqui, ó. Tá resolvido, vamos ter um espaço pra vocês no evento. Ou seja, Victor, esse Bota de novo aí, bota o som aí de novo aí. Maravilha, vamos conversar, vamos alinhar nós dois, conversar com o Eduardo lá pra gente poder levar pra frente. Já tem Victor, um convidado, né? Já tem um convidado aí, gente. Tem, vai ser muito... Eu fiquei empolgado aqui agora, mas vamos lá. Vai ser Victor, difícil organizar a fila agora. Vai. Fala pra gente, então, agora um pouquinho dos contatos de vocês e despedir dessa turma maravilhosa aí que tá com a gente. Bom, pessoal, foi um prazer, é sempre um prazer estar aqui colaborando, né? Com o IMA, com o Wagner. O Wagner ele não pede, né? Ele manda, ele falou, tem que estar lá. Eu falei, vambora. Mas assim, esse papo pode continuar. Eu estou no LinkedIn também, Victor Camacho, me procurem lá. Eu faço muito gosto de ter esses contatos. Pode me seguir, pode se conectar, eu me conecto de boa. Tem o meu podcast também, que é o Botcast, B-O-T-C-A-S-T, Botcast, e no YouTube, no LinkedIn, ou o site também, né, botcast.com.br, para você acompanhar lá. E precisando, a gente está sempre à disposição para levar todo esse conhecimento na forma de apresentação, demonstração, prova de conceito, sem compromisso, na Automation Anywhere, para você conhecer a plataforma líder de mercado, que hoje é a pioneira e a que está à frente aí na entrega de soluções de agentes de IA, né, que vem crescendo, e agora a gente somos uma das poucas que compomos ali um novo quadrante que foi lançado do Gartner, que é o quadrante de ofertas de agentes de IA. Automation Anywhere já é líder nesse mercado também. Então vale a pena conhecer. E se você já quiser começar a entender e experimentar, você pode ir lá no site também, automationanywhere.com, né, como está aqui em cima, né, automationanywhere.com, e lá você vai encontrar todo o nosso portfólio, cases, temos a nossa University gratuita para você fazer treinamentos, então a galera desenvolvedora aí pode aprender e tirar um certificado novo para poder ficar melhor no mercado, e você pode se registrar também na nossa comunidade, na versão community, ter acesso a uma versão gratuita para você estudar, experimentar, com todos os acessos a soluções de automação com IA, e qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, é um prazer, e espero encontrar todos aí também presencialmente nos eventos do IMA. Não se acanhe, encontrou com a gente? Eu te vi lá e tal. Às vezes a pessoa fica com vergonha, né? Pode falar, pode conversar com a gente é legal, a gente não morde, não. Que maravilha, grande Victor Camacho, Christian Marcondes, é um prazer, nos encontraremos presencialmente lá em São Paulo, agora em julho, e vamos combinar nos próximos dias, como é que vai ser a atuação lá, os equipamentos que nós vamos levar já para fazer a transmissão. Já vai estar lá, porque nós vamos fazer a transmissão também do evento que vai começar lá dentro, que é o ConaGP. Então vai ter a transmissão no dia 16 para o pessoal online também, deste evento específico, tá? Nos sites do IMA tem informação sobre isso. Então, Victor e Christian, sucesso, excelente final de semana e até a próxima. Valeu, breve. Tchau. Um abraço, Victor, um abraço, Christian. Valeu.